tema da mensagem, eu coloquei aqui um tema, mas depois eu fiquei pensando que, de repente, para cada pessoa, esse tema pode ser diferente, o nome pode ser diferente. Então, o título da mensagem, eu vou deixar que cada um de vocês coloque. Quando terminar essa ministração, que você coloque lá o título daquilo que fez mais sentido para você, daquilo que você profeticamente vai colocar ali e vai escrever, porque isso é profético. Tá? E eu já vou começar fazendo pergunta. Eu já vou começar falando qual é o acesso legal que o inimigo tem contra você. Quais as portas que você tem deixado abertas? Repetindo, qual é o acesso legal que o inimigo tem contra você? Ou, outra pergunta, quais portas você tem deixado abertas? Porque nós iremos falar hoje sobre autoridade, iremos falar sobre portas, iremos falar sobre acesso, iremos falar sobre a nossa boca, pensamentos, sobre essas situações. E aqui eu começo fazendo essa pergunta sobre qual acesso legal que o inimigo tem contra você. Porque, meus queridos, a autoridade, que é um assunto que nós iremos abordar hoje, a autoridade ela é algo constituído por Deus. Deus, ele é aquele que criou a autoridade. E ele nos deu essa autoridade. Jesus disse que toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, e agora eu dou a vocês. Vocês vão encontrar isso lá em Mateus 28. Então toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus, e Jesus nos deu essa autoridade. Por isso que eu começo a ministração perguntando qual o acesso legal que nós estamos dando para o inimigo. Porque se está acontecendo algo na nossa vida, é porque nós estamos dando o que comumente se chama de brecha, né? Ou algumas pessoas falam porta. Que porta que nós estamos deixando? Qual o fio que nós estamos deixando solto para que o inimigo esteja nos afrontando e nos atacando? O quê? O que a gente está fazendo, ou o que nós não estamos fazendo, que estamos permitindo que o inimigo nos ataque? Porque se o inimigo está nos atacando, isso vai acontecer na nossa vida como um todo, na verdade. O inimigo sempre vai nos atacar. A situação é, como esse ataque está chegando até nós? Como que os nossos escudos não estão nos protegendo? Como? Como que o nosso sistema, antimíssil não está funcionando? Então, se essa verdade que Jesus disse, lá em Mateus 28, se isso é verdade, e é uma verdade, então como é que o inimigo está operando? Porque o inimigo ele só vai operar se nós dermos essa autoridade. Porque se toda a autoridade foi constituída por Deus, a gente vai ver isso, e toda essa autoridade constituída por Deus foi dada a Jesus Cristo e Ele nos deu, Satanás não tem nenhuma autoridade, estou certo? Satanás não tem autoridade. Então a autoridade que ele está exercendo sobre as nossas vidas é porque nós, de alguma maneira, estamos deixando isso nos atingir. Estamos entregando essa autoridade para ele. E aqui a gente vai trazer uma construção. A palavra de Deus nos ensina que o inimigo o quê? Ele vem para matar, roubar e destruir. E sobre isso que nós falamos, nós temos duas possibilidades. Primeiro, estamos permitindo, estamos deixando ele ter autoridade sobre a nossa vida. A autoridade é essa que nos foi outorgada, nos foi dada por Jesus. Ou dois, estamos descuidando de coisas onde ele tem percebido que não estamos tendo o devido cuidado. E aí ele vem e rouba. Então temos duas possibilidades. Ou nós estamos entregando essa autoridade para que ele venha para nos matar, nos roubar e destruir, ou nós estamos sendo descuidados. Sabe o que é ser descuidado? Por exemplo, eu tenho aqui meu celular e eu estou num lugar público. Aí de repente eu vou lá e deixo em cima da mesa o meu celular num shopping. Eu deixei ali. O que está acontecendo? Eu não estou tomando o devido cuidado com aquilo.
E aí Satanás, que anda ao nosso derredor, ele está sempre buscando algo. Então quando nós deixamos de lado, ele vem e rouba. Assim é com o nosso casamento, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, com aquilo que estamos vivendo. Se nós não estamos cuidando, ele vai vir ali e vai roubar. Olha só, a pessoa é ingrata com o que tem, vive xingando, está deixando de lado, eu vou roubar. Está sendo descuidado. Então a gente tem que cuidar. Bill Johnson coloca de forma bem simples. Ele escreve: o inimigo não tem autoridade a menos que você dê a sua para ele. Então, meus queridos, meus amados, o inimigo ele não tem autoridade. Nós estamos entregando a nossa autoridade para ele. É nós. E às vezes a gente fica falando que tudo é Satanás. Não é. Nós estamos entregando. Essa frase ganha outro peso quando a gente para refletir. E refletir sobre o quê? Refletir sobre o que estamos deixando o inimigo entrar. Refletir sobre que portas ele tem usado para entrar. Ele pode estar usando as portas do medo. É uma grande porta. O medo. Porque o medo, quando nós o controlamos, ele é bom. Nossa, pastor, o medo é bom? Claro que é. O medo vai me fazer eu não enfiar o dedo na tomada. O medo vai me fazer eu chegar num prédio e eu ir até tal lugar. E com medo eu me afasto. Mas quando nós não dominamos o medo, por exemplo, e ele parte para nos dominar, nós ficamos escravos disso. E aí Satanás entra, através do medo. Outra porta que Satanás pode estar entrando é a porta do pecado. Nós estarmos ali pecando, e a gente não se arrepende, não pesa na consciência, a gente vive aquela vida. Outra porta pode ser a intimidação, sabe? Uma pessoa intimidada pelo seu cônjuge, por um patrão, e a pessoa acaba levando aquilo para o coração. Uma outra porta é a ofensa. A ofensa é uma porta que a gente acha que é mínima. Mas o diabo ele tem usado a ofensa para amargurar corações e destruir casas. Como assim? Porque uma pessoa amargurada, ela destrói a sua casa. Tenta viver com uma pessoa amargurada dentro da sua casa para ver o que vai acontecer. Ali é a porta do diabo. O inimigo está entrando, está escravizando ainda mais aquela pessoa. É aquele negócio, você tem uma fruteira cheia de fruta, coloca uma fruta podre ali, vai estragar tudo. Coração amargurado também. Então a ofensa, nós temos que cuidar com a ofensa. Não temos que levar para o coração. E uma outra porta, por exemplo, pode ser o orgulho. Uma pessoa orgulhosa é outra porta. Então nós devemos ter cuidado, amados, com tudo aquilo que remete à nossa autoridade espiritual. Esse é um tema que nós iremos abordar ainda no nosso grupo familiar, que inclusive é o próximo assunto para nós falarmos. Autoridade espiritual, isso é muito importante. Deus deu uma autoridade espiritual para nós, mas também para nós honrarmos e seguirmos. Então devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. Eu sempre falo sobre Provérbios 18, 21, sobre o poder da nossa boca, e algo que muitas pessoas falam, mas nós devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. Por quê? Porque antes da palavra sair da nossa boca, tudo começa no pensamento. Tudo começa no nosso pensamento. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala sobre transformar a nossa mente, transformar o nosso pensamento. Nós devemos cuidar com o que pensamos. Se devemos cuidar com o que pensamos, então devemos cuidar com o que alimentamos a nossa mente, devemos cuidar com o que estamos alimentando os nossos pensamentos. Por isso que nem toda música a gente deve escutar, nem todo filme a gente deve ver. Nós temos que cuidar. Ah não, pastor, para de ser brega, que isso? Não, eu posso escutar uma música ali, a letra é linda, né? Ela foi consagrada, mas é linda. Gente, a gente tem que cuidar com o que estamos alimentando os nossos
a nossa mente, os nossos pensamentos. Porque tudo começa no pensamento, no coração. Do pensamento vai para quê? Vai para a verbalização. Então começou no pensamento, tu começa a verbalizar aquilo e daqui a pouco você vai para a ação. Então o pecado, por exemplo, do adultério, ele não começa lá quando a pessoa está adulterando na cama com outra. Começou aonde já o adultério? Jesus fala porque se tu já pensar na outra pessoa, tu já está pecando. Porque começa no pensamento. Depois vai para a boca, a pessoa já quer ficar falando, já quer dar uma cantada. E aí vai para a ação. Então temos que cuidar com o nosso pensamento. E depois com as palavras que saem da nossa boca, né, e com as nossas ações. Provérbios 18, 21 diz que há poder em nossas palavras. Está lá. E aí eu gostaria que você trocasse a palavra poder nesse texto por autoridade. E aí você vai ter esse texto dizendo o seguinte, que há autoridade em nossa boca. Ou seja, que devemos cuidar com o que falamos. Não são só palavras. E eu já falei muita besteira. Eu já proferi muita palavra de morte. Tenho cuidado para não errar nisso, até hoje. Às vezes eu falo alguma coisa, minha esposa corrige, amor. Às vezes ela fala, eu falo assim, amor, agora você. Nós estamos corrigindo, mas antigamente era muita palavra de morte, gerando maldição para a minha casa e para a minha vida. Provérbios, acho que era 16, 24, que diz que as palavras são como mel na nossa alma e cura para o nosso corpo. Então veja que poderoso é esse texto, 16, 24. Então veja só, ele é cura para o nosso corpo. Aí você vê muita gente doente e você não sabe por quê. Vai no médico, faz exame, está doente porque só fala palavra de maldição. A todo momento é palavrão, é um linguajar torto. Eu posso falar porque eu já tive isso. Já tive isso depois de convertido. Porque eu nasci de novo no Espírito, mas a minha alma, a minha alma, como ela precisa se santificar? Todos os dias. Todos os dias. Então, mas o cuidado inicial que devemos ter agora é com o que está nos nossos corações. Mateus 12, 34, parte B, nos traz o seguinte: a boca fala daquilo que está cheio o seu coração, aquilo que permeia os seus pensamentos. Coração também significa a sua mente, o seu espírito, aquilo que está dentro de você. Então a boca fala daquilo que está cheio nos seus pensamentos. Por isso nós temos que mudar o nosso jeito de pensar. Nós temos que declarar que temos a mente de Cristo. É difícil? É difícil. Vou mudar de hoje para amanhã? Não. Mas a mudança que você quer começa hoje. Ela começa. Então devemos mudar o que está. Então tudo começa com os nossos pensamentos. Depois verbalizamos e por fim agimos. A gente parte para a ação. A palavra diz em Provérbios, quem está anotando, Provérbios 23, versículo 7, parte A, diz o seguinte: porque ele pensa em seu coração, assim é ele. Aquilo que você pensa no seu coração, assim você é. Se você pensa que não é amada, você vai agir como uma pessoa não amada. Se você pensa que é uma pecadora, você vai agir como uma pecadora. Agora, se você começa a pensar, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eis que nova, se fizeram todas as coisas, eu sou novo. O inimigo vai vir, mas você está fazendo isso, você está agindo assim, eis que eu sou uma nova criatura. Você vai dar voz a Satanás ou você vai dar voz ao Espírito Santo? Não tem como você ter, o ouvido esquerdo eu vou escutar Satanás, o ouvido direito eu vou escutar o Espírito Santo, que nem nos desenhos. Não existe isso. Ou a gente dá voz a um ao outro. E aí você na hora tem que cortar, Senhor, eu sou aquilo que a tua palavra diz que sou.
E a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo. E aí você começa a declarar as bênçãos. Devemos pensar, amados, em linha com o que Deus e a sua palavra diz. Jeremias 29, do 11 ao 13, vocês leiam depois, mas ali ele vai escrever que Deus tem para nós o que? Pensamentos de paz e não de mal. Algumas versões dizem pensamentos de prosperidade, pensamentos de fazer bem para você, tem pensamentos bons para você. Então nós devemos pensar em linha com que a palavra de Deus, isso aqui não é apenas um livro, é um manual vivo para a nossa vida. Então, meus amados, se a sua vida, suas orações, seus pensamentos e suas declarações não estão alinhadas com o que Deus já falou sobre você, então, em algum lugar, algum acesso foi entregue. Porque se Deus deu uma palavra para a sua vida e você não está buscando viver isso, está vivendo outra coisa que não é essa realidade, alguma coisa está errada. Algum acesso foi dado. Alguma área de nossa vida estamos dando acesso. Em algum lugar o acordo mudou. Em algum momento a porta foi aberta. E às vezes não é por rebeldia, mas por um hábito que você viveu, né? Às vezes por um medo, uma frustração que aconteceu, algo que aconteceu na sua vida. E aí aconteceu. Palavras descuidadas que a gente, numa fúria, num momento de ira, que a gente acaba às vezes falando besteira, como já aconteceu. Com quem já aconteceu? Só comigo? Não, né? Acho que com todo mundo. Mas aí o que a gente faz? A gente muda a nossa mente, a gente pensa nisso. E aí a gente vai fazer o quê? Não, eu não posso ter esse tipo de pensamento, tem que mudar. Eu não posso ficar falando palavrão porque é normal no meu estado falar palavrão. Não, eu tenho que mudar isso. E aqui está uma parte bem séria, que se Deus é o governante, né? Deus é o juiz, ele não concorda com as acusações do inimigo. Mas algo que Deus preza, meus amados, e Ele honra, são as suas declarações. E aí às vezes você está orando, está declarando, e você fala, poxa, mas eu oro e declaro, nada está acontecendo. Sabe o que eu vi um dia um pregador falando, um pastor? Eu falei, né? Pastor lá em Curitiba falando, eu falei, claro que ele não vai escutar. Porque se ele der ouvido ao que tu está falando, ele vai ter que cumprir tudo aquilo de mal que tu está declarando. Toda palavra de morte que tu tem declarado. De cada 10 palavras de morte, declara uma de bênção. Então é melhor ele colocar você no botão mudo. Eu falei, meu Deus. Então existe uma autoridade. Existe um princípio daquilo que a gente declara. Provérbios nos lembra, né, do poder da vida e da morte, que está na nossa boca, que está na nossa língua. Existe uma autoridade em nossa boca. E falando ali sobre autoridade, Romanos 13, verso 1 diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Então há uma cadeia de autoridade. Jesus Cristo, ele é o cabeça do corpo. E ele instituiu uma autoridade, por exemplo, sobre esse corpo chamado Ministérios Selados com o Espírito Santo. Ele é o cabeça. E ele me instituiu como pastor desse ministério. Então, ele preza por essa autoridade. Então, para a vida de vocês, não é que eu quero ser o melhor, porque eu quero estar na paz de tudo, não. Mas busque o seu pastor, a sua pastora, para pedir conselho, para orar por algo, por decisões importantes. Porque há uma autoridade, há uma unção que foi derramada sobre as nossas vidas. Então existe uma autoridade, e existe um poder, uma autoridade na nossa boca. Você não pode se dar ao luxo de falar morte e esperar caminhar em vitória. Não tem como nós declararmos morte, 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 e de repente a gente querer caminhar em vitória, dizer, não, tudo é vitória. Não há esse desalinho.
A gente tem que andar alinhado com a palavra. Glória a Deus. Você não pode se destruir com palavras. Destruir o seu casamento, destruir a sua relação com os amigos e esperar que o céu construa tudo. Você destrói e você quer que Deus construa. Aí você vai lá e destrói. E aí você, Deus, e aí? Não! Nós temos que declarar sobre o trabalho, sobre os nossos filhos, sobre a nossa vizinhança, sobre os nossos colegas, os colegas de trabalho, sobre os nossos amigos. Nós temos que declarar. Aí sim, quando nós declaramos palavras de vida, aí o céu pode trabalhar também. Porque daí a gente está o quê? Em conformidade com a palavra. Então, para a gente estar já quase finalizando aqui, talvez a pergunta hoje não seja por que o inimigo está me atacando, né? Porque ele está sempre buscando o quê? Nos matar, nos roubar e nos destruir. Isso é um ataque. É um ataque isso. A pergunta seria, por que o ataque do inimigo está me atingindo? E é uma pergunta que eu já me fiz. Por que está me atingindo? O que eu estou fazendo? Por que eu não estou me defendendo? Por que eu estou simplesmente sendo atacado e... estou sendo atacado, olha, está sendo destruído tudo. Ninguém vai ficar parado. Então a pergunta seria essa, por que o ataque do inimigo está me atingindo? Como ele chegou tão perto? Você está vendo o inimigo vir ao teu encontro, vir atacar a sua família, e aí fica essa pergunta, como que ele chegou tão perto? Como? Por onde que ele entrou? É isso que nós temos que perguntar. Não é ficar, ai meu Deus, estou sendo atacado, ai está sendo só prova, o inimigo está me atacando. Essa semana foi uma semana que eu não estava bem, eu sentindo que estava sendo atacado. Eu lavando o chão, ontem, eu cheguei uma mangueira aqui, e eu olhava para a mangueira verde, e só me via cobra. Eu falei, meu Deus do céu. E eu a semana não estava bem. A minha oração foi o quê? Senhor, que todo ataque do inimigo caia por terra. Começar a declarar isso. Isso é guerra. A nossa oração tem poder. Amém? E aí você vai o quê? Fechando essas portas. E vai fechando. A pergunta talvez mais profunda, para a gente não ficar fazendo tanta pergunta, é onde eu concordei com a voz dele? Aquele sussurro que ele deu, a gente concordou e a gente aceitou. Porque na hora que nós rompemos com esse acordo, que nós realinharmos o nosso pensamento conforme a palavra diz, tudo isso começa o quê? Começa a alinhar com o céu. Então, quando os nossos pensamentos, as nossas atitudes estão alinhadas àquilo que Jesus tem para nós, aquilo que a palavra de Deus tem para nós. No momento que nós nos levantamos na autoridade que Jesus nos deu, quando nós nos levantamos na autoridade que Jesus nos deu, todo acesso é cancelado. Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. O direito legal ele é removido. E o inimigo perde o lugar que encontrou. Então a minha oração é para que você, junto com o seu cônjuge, ou você que é solteira, como temos aqui, solteiro, que você possa internalizar isso e pensar. Para quem é casado, aí já os dois são uma só carne, aí tem que ver os dois. Amor, algo que eu falei, alguma ofensa que isso enraizou no seu coração. É sério, gente. Porque essa ofensa está dando autoridade para Satanás ir lá e... Não, ele nem bate, Ele simplesmente entra. Quem bate é Jesus, porque ele é educado. O inimigo não. Ele vai e rouba a paz do nosso lar. É tribulação, é finanças, aí começa a acontecer. Então você tem que chegar em quê? Amor, eu fiz algo. Assim, para quem é casado. Para quem é solteiro, talvez eu tenha que falar com o pai, com a mãe, com quem mora junto, com algum amigo. Mas eu peço que o Espírito Santo esteja direcionando. Amém? Glória a Deus. O céu, ele respalda a voz que concorda com Deus.
O céu respalda a voz que concorda com Deus. O céu não vai respaldar algo que não está alinhado com Deus e com a sua palavra. Tá? É nós que temos que nos alinharmos, não é Deus. Com qual voz você está concordando hoje? Então que você possa tirar esse tempo para ver o que precisa se arrepender, o que precisa quebrar, para que esses acordos sejam todos encerrados. Eu estava finalizando a palavra hoje à tarde, me veio uma mensagem, uma frase da pastora Valnice Milhões. Talvez vocês tenham visto já os vídeos dela nas redes sociais. E ela diz, não verbalize o que não quer ver manifesto, porque as palavras são sementes. De novo, não verbalize o que não quer ver manifesto, porque as palavras são sementes. Valnice Milhões. Eu já vi esse vídeo várias vezes, toda vez que aparece para mim assim. E hoje à tarde o Espírito Santo me lembrou dessa frase. Eu até lembro dela, do sotaque dela falando, não verbalize o que não quer ver manifesto, porque as palavras são sementes. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Meus amados, eu vou fazer agora, finalizar o culto, com uma declaração de fé. Depois eu vou colocar esse texto dessa declaração de fé lá no grupo da igreja. Amém. Tá? Essa semana eu estava vendo um pastor latino-americano e ele começou fazendo essa declaração de fé. E essa mesma declaração de fé, o nosso antigo pastor em Curitiba, ele também viu esse mesmo pastor e instituiu isso na igreja. E essa semana essa declaração me apareceu, só que agora na forma original. Eu vi, aquilo que o pastor viu, e essa semana eu pude ver ela no original em espanhol, o pastor trazendo essa declaração. Eu vou estar depois colocando no grupo. Amém? Deixa o bicho passar. E eu vou falar ela, parte por parte, e eu quero que com fé você verbalize isso, internalize isso e guarde no seu coração, nos seus pensamentos. Amém. Nós iremos fazer essa declaração de fé, não digo que todo o culto, mas nós iremos repetir ela mais vezes. E eu vou colocar ela no grupo para a gente ter ela sempre à mostra. Depois eu vou criar talvez uma imagem para ficar bem legal, amor? Então vamos lá, repitam comigo. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Está o poder da vida e da morte. Está meio fraco. Vocês já comeram? Está todo mundo alimentado? Eu confesso que não. Vamos fazer mais forte? É uma declaração de fé, gente, não é? Tá? Então vamos lá. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida. Eu falo palavras de vida e não de morte. e não de morte. Palavras de saúde Palavras de saúde e não de doença. e não de doença. Palavras de abundância Palavras de abundância e não de escassez. e não de escassez. Palavras de bênçãos Palavras de bênção e não de maldição. e não de maldição. Porque em minha boca Porque em minha boca existe um milagre. existe um milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. E as palmas para o Senhor.